A festa da Páscoa e o real significado disso. Bom, hoje é 1º de abril, aqui para nós, mas lá em Israel é dia 14 de Nissan. E para quem não sabe, o dia 14 de Nissan é o dia da Páscoa. É o dia que o povo comemora a Páscoa, a festa da passagem. A própria palavra Páscoa, ela vai se referir a uma passagem. E muita gente acha que essa passagem é da vida para a morte, mas não, é o contrário, é da morte para a vida. Mas para a gente entender a Páscoa e tirar essa ideia enraizada de coelhinho que bota ovos de chocolate, a gente precisa entender qual é o real significado da Páscoa. Por que Deus estabeleceu essas festas? Apenas a Páscoa é a mais conhecida, mas são 7 festas ao total. São solenidades, são santas convocações. As festas de Deus, elas trazem uma mensagem oculta dentro de cada uma delas, incrível. Não é à toa que Jesus ele morre na Páscoa como cordeiro, ele é sepultado em asmos, quando o pão sem fermento, simbolizando o homem sem pecado, seria sepultado naquele dia de asmos, é assado ali o pão sem fermento. E após isso, logo vem as primícias, que é quando se colhe os primeiros frutos. Jesus ressuscitou exatamente na festa das primícias. Então, Jesus, ele cumpriu as festas de uma forma muito cronológica e específica, morrendo na Páscoa, sendo sepultado em asmos e ressuscitando nas primícias. E mais, a festa também de Pentecostes, porque ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê essa história. Mas a questão aqui é a Páscoa, é a passagem. E o verdadeiro motivo de Jesus ter morrido, porque as pessoas elas falam muito que Jesus morreu pelos nossos pecados e tudo mais, mas pouco se entende o que isso realmente quer dizer. E para a gente entender a Páscoa, a gente precisa, essa passagem, né? A gente precisa entender a origem dela, quando isso aconteceu. Então, o povo de Deus, Israel, eles estavam lá escravos no Egito por mais de 400 anos. Então, Deus ele envia um libertador, que também é uma figura messiânica, é um arquétipo messiânico, que foi Moisés. Moisés ele vem para libertar o povo, então ele vem e traz a palavra de Deus para o rei, para Faraó, para libertar o povo do Egito. Só que a questão aqui nunca foi apenas tirar o povo dele de dentro do Egito, e sim tirar o Egito de dentro do povo dele. E é exatamente por isso que Deus envia as pragas. As 10 pragas do Egito, é só tu dar um Google que tu vai encontrar. Cada uma daquelas pragas, ela confrontava diretamente um dos deuses egípcios. Então, quando Deus mandou as pragas, ele estava primeiramente tentando tirar o Egito de dentro do povo, quebrando a idolatria do coração daquele povo que já estava ali por mais de 400 anos. Então, essa é a origem da Páscoa, entende? A idolatria, a tirar o povo da escravidão da idolatria, tirar o Egito de dentro do povo, antes de tirar o povo de dentro do Egito. Então, Deus envia as 10 pragas e a última delas é o espírito de morte que passaria naquele dia. Então, o cordeiro, ele teria que ser sacrificado e o sangue dele teria que ser passado no umbral das portas. Isso já era uma simbologia para o tempo messiânico, onde realmente um tempo muito difícil ia se bater sobre a terra, que a gente chamaria de apocalipse, digamos assim. E aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eles vão ser, vamos dizer assim, prejudicados, bem prejudicados, porque daí tu não tem a proteção. Então o sangue do cordeiro, ele representa justamente isso, o sacrifício do Messias dentro do nosso coração, no umbral das portas, dentro do nosso coração. Então, naquele momento, o cordeiro era sacrificado, o sangue era passado sobre a porta, os umbrais das portas, e naquela mesma noite o espírito de morte, ele passou sobre o Egito, e ele ceifou a vida de todo primogênito que não tinha aquele sangue do cordeiro na porta da sua casa. Então, o início da Páscoa foi aí.
foi montando um contexto da época deles, mas também profetizando algo futuro, porque as festas de Deus todas são assim. Elas são uma releitura do passado, mas uma leitura do futuro, porque elas representam algo futuro. No caso da Páscoa, aquele cordeiro que é sacrificado ano após ano representa o próprio Messias que viria a ser sacrificado pela humanidade. Para quem já acompanha os meus vídeos, eu falo muito sobre a morte espiritual, sobre o momento em que Deus diz para Adão que se ele comesse do fruto, no mesmo dia que ele comesse, ele certamente morreria. E biblicamente falando, a gente sabe que Adão morreu 900 e poucos anos depois. Então a morte que Deus se referiu, ela não era carnal, ela não era física, e sim espiritual. O verdadeiro Adão é o espírito. O nosso verdadeiro eu é o espírito. Então, naquele momento que Adão pecou, o espírito dele entrou num sono profundo, num sono de morte. Naquele momento, não apenas Adão, mas toda a humanidade, ela perdeu a questão do espírito, entende? O espírito foi mortificado, ele entrou num sono de morte. E não é à toa que o Messias, ele vem e na Páscoa ele faz essa passagem. Ele entra na morte e de lá ele resgata os espíritos, entende? Porque a punição do pecado é justamente a morte. Uma pessoa que ela nunca transgrediu, que ela não tem pecado, e ela cai na morte, ela cai no mundo dos mortos, a morte simplesmente não pode conter ela. Então, quando o Messias fez isso, ele virou o jogo, ele burlou as regras, entende? Imagina, toda alma que cai, todo espírito que cai no Sheol, no mundo dos mortos, fica preso lá simplesmente porque é pecador. No momento que ele caiu lá sem pecado, ele simplesmente tomou o domínio do inferno e da morte, porque ele não tinha pecado. Então, o Messias, como muita gente acha, que ele morreu pelos nossos pecados, porque simplesmente as pessoas iriam beber, iriam se prostituir, iriam roubar, iriam matar. Então, ele morreu por causa disso. Só que não é por causa disso que ele morreu. Não foi por causa desse tipo de pecado que ele morreu. O maior pecado da humanidade foi o afastamento de Deus. Então, todo mundo que nasceu após Adão, nasceu à imagem e semelhança de Adão, e não mais de Deus. Não mais com o espírito conectado à fonte. Entende? Então, nós não vemos a Deus. Quando nós ouvimos a Deus, é através de pensamento, através de espírito, é em espírito. Fisicamente, a gente não tem, assim, como Adão tinha naquela época, esse contato direto com Deus. Então, a partir da morte dele, todo o ser humano que nasceu com o espírito desconectado da fonte, com o espírito morto. E é por isso que a Bíblia fala tanto em morte espiritual, e é por isso que a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, falando num contexto de pessoas que estavam vivas, entende? Então, a morte espiritual era muito real, e foi por isso que Jesus morreu de verdade. Não porque as pessoas iriam beber, se prostituir ou essas coisas assim. Não. Ele morreu para nos trazer a consciência. Porque a partir do momento que nós cremos nele, nós fizemos parte, a gente entra na morte dele. E nisso, na ressurreição. Se morremos com Cristo, também com ele ressuscitamos. Então, a partir do momento que tu tem esse elo com ele, o que acontece? O teu espírito, ele passa a ser vivificado. E tu já não age mais apenas pelas emoções, pela alma, e sim pelo espírito que está sendo vivificado em ti. E o motivo do Messias ter morrido é justamente isso, de fazer essa passagem nossa da morte, onde estávamos, para a vida, entende? Então, esse é o real significado da Páscoa. Jesus morreu para que nós tenhamos consciência, um espírito vivificado.